87 Interativa. Entrevista. É isso aí, estamos aqui com o pessoal lá do Comitê de Enfrentamento à Violência, né? E para comentar aqui sobre o dia 10, que foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, trazemos aí esse assunto, né? Para conversarmos hoje aqui com a Márcia, né? Que é assistente social. Márcia, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos aqui da rádio, bom dia quem está em casa. O assunto não é muito agradável, mas ele tem que fazer parte, né, das nossas conversas, porque dia 10 foi então o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nós sabemos que a realidade da saúde mental e psíquica de Santa Helena é bastante grave, né, inclusive nós temos aí acompanhado os dados, né, o número de atendimento, mais de 40 pessoas são atendidas semanalmente, né? Aqui pelo nosso CAPS, né? Isso. Pelo CAPS, ali pela Andréia. Então a gente tem monitorado aí essa questão. E o suicídio, ele é um dos, digamos assim, dos grandes problemas, né? O ápice, né? O ponto máximo de quem começa a apresentar esses quadros de depressão, ansiedade, o negócio vai evoluindo, né? É por aí, né? Quando a gente pensa em suicídio, já é o final, digamos assim, de uma linha de um quadro clínico bem grave, né? Isso mesmo. O suicídio, ele é o ato, né, que se concretiza, mas antes dele vem um processo de sofrimento muito intenso. É um processo de adoecimento muito grave que precisa de atenção, né, dos profissionais de saúde, e, enfim, de toda a rede de atenção. Muitas vezes a pessoa que está em sofrimento, ela não sabe aonde buscar ajuda, né? Os familiares, eles percebem alguma situação que demande uma atenção, mas não conseguem identificar para onde encaminhar, aonde buscar esse auxílio. Muitas das vezes acha que vai passar, né? Isso mesmo. E não passa, e aí não passa, e aí vai indo, o tempo vai passando, o negócio vai se agravando. Isso, até porque existe um grande preconceito da sociedade em relação a esse tema, né? Que é um fricote, que quem fala em se matar não se mata, né? Que a pessoa não tem o que fazer. Exatamente. Nesse sentido, né? Se está falando é porque não vai fazer nada. Porque não tem coragem. Então, a gente tem que cuidar muito com essas frases, né? Porque a pessoa, ela tá dando sinais que precisa de ajuda. E às vezes a gente ignora esses sinais. Legal. A Márcia, ela trouxe aqui algumas das frases, né? Que costumam ser bem frequentes em quem realmente está levando a sério essa possibilidade do suicídio. Porque uma coisa é a pessoa pensar na morte, porque todo mundo vai morrer, né? Então é natural, pela nossa cabeça, passar a possibilidade da morte. Outra coisa é você encaminhar isso, né? Isso é importante a gente saber essa diferença, que pensar em morte, todos nós já pensamos alguma vez na vida, né? Pensar, se preocupar com a morte, mas pensar em tirar a vida já tem um outro sentido, né? Pensar em morte, como fazer para se matar, de que maneira concretizar isso já é muito mais grave, isso que merece atenção. Então a gente tem que pensar em algumas frases como: eu já não encontro mais sentido para viver. Eu não encontro sentido para minha existência. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer mais nada. Eu já não aguento mais. Eu sou um perdedor e eu sou um peso para minha família, né? Ou as pessoas vão estar melhor se eu não existir. Principalmente quando essa pessoa já tem um transtorno mental ou já faz uso de algum tipo de droga, que ela não consegue ficar abstinente, ela não consegue se livrar dessa situação. Então ela encontra no suicídio uma saída para aquele sofrimento. Na verdade, essas são frases, então, de quem já está num grau bastante elevado de um problema psicológico, né? Isso. E que, então, está sinalizando que isso pode terminar realmente mal e a qualquer momento, né? Exatamente. É importante lembrar que falar de suicídio não é incentivar o suicídio. É falar de um problema real que existe, que acontece, né? E que tem aumentado muito nos últimos tempos. Normalmente quem aí pratica o suicídio, ela não está necessariamente querendo tirar a vida, né? Que é, digamos assim, uma coisa muito grandiosa, né? Ela quer dar um tempo naquele sofrimento, naquela paranoia, naquele pensamento recorrente que está povoando a cabeça, né? Isso. É importante a gente destacar isso, até para que não existam culpados, né, com o suicídio. Não é culpa de ninguém o ato da pessoa se matar.
É uma relação que ela tem com ela mesma, com seus próprios problemas e que ela encontra dificuldade nessa relação. A intenção da pessoa geralmente não é se matar, mas é acabar com aquele sofrimento, com aquela angústia, com aquele peso que ela está sentindo. E por ela não saber onde procurar ajuda, né? Não saber que existe ajuda para isso, não entender que é um processo doentio, ela encontra saída no suicídio. Entendi. Mas até chegar nesse ponto, muita água rolou. Você estava conversando comigo antes aqui nos bastidores em relação aos 4Ds, né? Fala um pouquinho disso daí pra gente. Isso. A Organização Mundial da Saúde, ela prega um alerta, né? Para os 4Ds, que seriam o desamparo, né? Aquela pessoa que se sente numa situação de que também não é útil para a família ou para a sociedade, ou não se sente amparada, né? Pela família, pela sociedade, pelos serviços de saúde, né? Ou de assistência social que ela pode recorrer. A desesperança, que é a falta de perspectiva de futuro, de não encontrar mais motivo para a existência, né? O desamparo, acho que falei do desamparo, né? O desespero, principalmente, porque o suicídio, ele é um ato impulsivo. Então, é naquele momento que a pessoa está desesperada e ela recorre àquele método drástico. Apesar de ser racional, né? Porque a gente vê que tem que ter toda uma mirabolagem, um planejamento. Às vezes dá risada, mas é verdade. Para cometer um suicídio tem que ter um mínimo de planejamento para que aquilo dê certo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é um ato de total desespero, né? Uhum. É importante a gente pensar nisso, porque é planejado, sim. Então, é prevenível, a gente pode prevenir, né? Se a gente conversar sobre esse tema e se a gente perguntar para a pessoa se ela tem pensamento de morte, né? Se ela tem pensamento de se matar, e se ela tem pensamento em se matar, se ela já planejou alguma coisa, se ela já tem alguma data marcada. Sim. Porque tem pessoas que têm datas, tem métodos, já organizou tudo. Então é importante a gente saber disso para interromper esse plano. Entendi. Entrar, digamos assim, nos planos para poder desarmar a armadilha que ele mesmo preparou, né? Exatamente. Agora, também, é difícil para quem está num quadro desse, a gente já fez até um café com a comunidade sobre isso, com a Andréia e também com um paciente que usou na época um pseudônimo. O difícil é a quem recorrer nesse momento, porque depende com quem você vai falar, a ajuda que você vai ter, a palavra que você vai ter de volta não vai ajudar em nada. Exatamente. Então, Márcia, com certeza tem ouvintes que estão se reconhecendo nesse ponto. Como que faz para procurar ajuda? Ajuda de quem? Como? Isso. A gente costuma dizer que não necessariamente só o especialista pode dar conta dessa demanda, né? Desse sofrimento. Talvez um familiar, um amigo, uma pessoa em quem exista um vínculo de confiança seja mais adequado do que um profissional no primeiro momento, porque alguém vai precisar interferir o mais breve possível. Então a gente dá o conselho para quem está em casa, seja mãe, pai ou amigo de alguém que tem essas frases, que está muito deprimido, acolher a escuta dessa pessoa, fazer uma escuta, né? Não ficar julgando, né, essa fala que ela traz, porque se ela traz é porque ela está confiando, né? Evitar frases como, por que você está pensando nisso? Você tem tanta coisa, né? Você tem seus filhos e tal. Porque vai gerar mais culpa ainda na pessoa que está pensando em se matar. Então, só se colocar com empatia, fazer uma escuta, dizer que ela não está sozinha, que isso vai passar. É verdade. Que tem, né? Isso vai passar. Que tem ajuda para isso, né? Que tem ajuda para isso. E que a pessoa vai estar junto com ela. Né? Sempre se mostrar assim acolhedor, dizer, você não está sozinho, eu estou com você, a gente vai passar por isso junto, né? Isso é importante. Além disso, também tem um Disque 100, né, que também funciona, porque ali na emergência você tem com quem conversar. O mais importante é ter com quem conversar, né? Isso. O paciente veio aqui aquela vez do Café com a Comunidade e falou, o meu maior erro foi quando eu parei de conversar sobre o assunto, que daí eu fiquei muito em torno de mim mesmo, da minha cabeça. Então, ter com quem conversar é o fundamental. Então, o Disque 100 ajuda bastante, né? Ajuda.
E também as unidades de saúde, a agente comunitária de saúde, o médico da família, as enfermeiras, o próprio CREAS, né, que a gente tem o psicólogo, tem assistente social, o CAPS, que também tem psicólogo, enfermeira. Então, são encaminhamentos secundários, né? Primeiro, você procurar alguém que você confia, que você goste, que você consiga se abrir, né? E a pessoa que receber... não é fácil. E a pessoa que receber essa informação estar aberta. Principalmente não julgar, porque cidade pequena é complicado o julgamento, é verdade, né? Você evitar imagina julgar. Já uma pessoa que já mora numa cidade pequena, que já tem bastante julgamento, já está num quadro clínico que provavelmente já não conversa mais com muita gente, principalmente com os familiares. Vai diminuindo bastante as opções. Né? Vai. Se tiver um amigo, se tiver qualquer pessoa próxima, é importante. Se não tiver, procurar os serviços de saúde, procurar assistência social, que a gente sempre faz um trabalho em conjunto, né? Legal. E assim, nós temos históricos aqui de suicídios em Santa Helena, em todos os lugares se tem isso, né? Então a gente vê que é sempre uma possibilidade. Agora também nos bastidores a gente estava comentando que os casos de mulheres que tentam um suicídio em Santa Helena é muito maior que dos homens. Mas em contrapartida, os homens são, digamos assim, mais objetivos nisso daí, né? Isso, os homens são mais assertivos, eles escolhem métodos mais bruscos, né, como arma de fogo, enforcamento. E as mulheres, geralmente, elas usam mais a via por medicação, né? Então, elas relatam que elas querem dormir para quando acordar ter uma situação diferente, né? E os homens já são mais decididos, assim, mais... Né? As mulheres, a gente consegue reforçar muito a questão dos filhos. Né? Uhum. A religião também são fatores de proteção, fatores que preservam um pouco a vida. Que dão aquela ajuda, aquele resgate. Isso, assim. Isso agora, a gente ter uma rotina aí com atividade física, relacionamentos interpessoais, né? Viver em comunidade, fazer coisas com outras pessoas, participar aí de algum esporte, ter alguma razão para viver, porque normalmente se perde essa razão para viver. E a gente sabe que é muito difícil resgatar, né? Se recriar, né? É que o mundo atual, ele está muito complexo, né? A gente costuma dizer que se a pessoa está deprimida, a gente pede para que ela evite assistir jornal, da televisão, né? Que ela tenha atividades fora, né? Os meios da internet, porque isso te traz muita desesperança, né? Principalmente na questão econômica, em relação ao trabalho, que está bem complexo atualmente. Então, a gente pede para que ela busque outras formas, né? Atividade física, sentar com uma amiga, tomar um chimarrão, uma atividade simples do dia a dia. Verdade. Já reforça isso. Fazer uma hortinha, pintar a parede do quarto, visitar um parente, né, Marcos? Passear com o cachorro. Passear com o cachorro, lavar os cachorros, tirar os carrapatos dos cachorros. Parece besteira, mas vai dando, né, um up na mente da pessoa, né? Vai, é bem importante. Bem agora, legal. A última coisa aqui que eu estava pensando, quando a gente tem uma rotina saudável, esses primeiros Ds, né, desses 4 Ds ali, eles já vão se dissolvendo, né? O importante é a gente não deixar isso crescer, né? E ficar atento no nível disso, porque também ter desânimo é natural, né? Quais são os 4 Ds mesmo ali que eu já esqueci? Desamparo, desesperança, depressão e desespero. Então, depende do nível, né, disso daí, é que a gente tem que ficar atento, porque a gente tem momentos disso ao longo do dia, do mês, né? É bem importante também lembrar que o Comitê de Enfrentamento à Violência tem trabalhado muito com o tema da violência, que tem sido um motivador para as tentativas de suicídio, né? E a gente tem planejado várias ações, inclusive para mulher que sofre violência doméstica, que sofre violência do marido, crianças e adolescentes que enfrentam bullying na escola, né? E várias ações em relação à violência que podem ser motivadoras de uma tentativa de suicídio ou de automutilação. Então, é importante procurar ajuda, né? Buscar os serviços que existem para não ficar nesse sofrimento sozinho. Legal, afinal de contas, né, como foi a campanha que a gente fez aqui na Rádio Comunitária, nenhum problema, né, é maior do que a vida. Então, procure ajuda, tudo tem solução e é realmente importante. Acho que uma das frases mais importantes é: vai passar.
Exatamente, você não está sozinho, vai passar. Vai passar. Acredite. Então, quem está escutando agora também e tem aí esses pensamentos, acredite, vai passar, procure ajuda, que realmente é possível. Verdade. Muito obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Venha Valeu. mais vezes, viu? Sempre.